Fala galera, Bruno Santos do canal Learte Arquitetura para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma brincadeira aqui bem legal, fazer um efeito de maquete física fake aí, né? A gente vai fazer uma montagem aqui utilizando o Revit e eu vou utilizar também aqui o Photoshop para fazer uma edição, para ficar um pouco mais legal aqui a nossa imagem, tá? Dá para fazer, vou te mostrar que dá para fazer só com o Revit, já fica um efeito bem legal. Mas se você quiser trazer um realismo melhor ainda para sua cena, eu recomendo que você faça as alterações que eu vou te ensinar passo a passo no Photoshop. Se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, já deixa aí o seu like, é bem importante para o YouTube continuar divulgando aqui o nosso vídeo, né? Incentivar o nosso trabalho, e verifica se você já está inscrito nesse canal e ativa as notificações para você ser notificado assim que eu postar um vídeo novo, tudo bem? Então, galera, aqui ó, o que a gente vai aprender hoje? Eu vou te mostrar como que você pode fazer exatamente, provavelmente você viu aí na thumbnail, né, na capa aqui desse vídeo, mas eu vou te mostrar como que a gente pode fazer esse efeito aqui ó, simulando como se fosse uma maquete física. Então eu vou te mostrar passo a passo, e o primeiro passo aqui, tá? Você vai ter que ter a foto do local. Aqui no caso eu tirei uma foto aqui da minha mesa. Eu fiz isso com o celular mesmo. Peguei o meu celular e fiz mais ou menos uma foto aqui, ó. Tirei aqui o teclado, não repara a bagunça aqui, tá? Coloquei o controle, né, para dar um realismo ali, colocar um elemento aqui perto. Então quanto mais elementos, mais legal fica. E aí basicamente eu posicionei mais ou menos assim, ó, tá? E tirei aqui uma foto mais ou menos nesse ângulo. Pronto, uma vez que você tirou a sua foto, né? Outra foto que eu tirei foi aqui da minha mão, como se eu estivesse pegando alguma coisa, simulando que eu estivesse pegando na maquete. Então, basicamente, essa daqui é a foto pronta, e as fotos que eu tirei, então, ó, foi essa foto aqui, tá? Só do ambiente, e a outra foto foi essa daqui que eu tirei mais para pegar a minha mão, né? Como se eu estivesse pegando alguma coisa aqui na maquete, tá bom? Então, tendo essas duas fotos aqui, né? A primeira foto, o background, e a segunda foto é o elemento ali, né? De primeiro plano, que é a minha mão aqui no caso. Beleza, a gente já pode dar início aí no nosso tutorial. Então, você vai abrir o seu projeto no Revit, você vai ver que é bem simples, é bem tranquilo. Uma vez aqui dentro do Revit, né? Você pode abrir qualquer planta aí. Você vai vir aqui, ó, vista, tá? E vai abrir aqui o 3D, abrir o 3D normal aqui do Revit, que você provavelmente já utiliza. E aí eu vou pegar esse projeto de exemplo, tá? Esse projeto, para quem é aluno, já conhece, né? Que é o projeto que a gente desenvolve no meu curso do básico ao avançado de Revit. A gente desenvolve esse projeto do zero. Inclusive, se você tem interesse em aprender, né, do básico ao avançado de Revit, o link está aqui na descrição, tá? Onde você pode entrar e se tornar meu aluno aí nesse projeto que a gente faz aqui do absoluto zero, tá bom? Então eu vou pegar esse projeto aqui que já está pronto, né? E eu vou te mostrar quais as configurações que a gente tem que fazer agora. Então, uma vez aqui no 3D, galera, o que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente vai ativar a caixa de corte, ó. Vindo aqui no painel de propriedades, eu vou rolar mais para baixo, caixa de corte, só marcar aqui e dar um aplicar. A gente vai ver que ele vai habilitar essa caixinha aqui, ó, que é a caixa de corte. E aí eu gosto de deixar bem mais perto, ó, se a gente vê na nossa imagem aqui, finalizada, tá vendo? Eu recortei aqui bem próximo para ficar a maquete bem grande aqui, né? Então vou deixar mais ou menos recortada bem próximo do meu projeto, tá? Para ficar maior aqui, né? Para dar para ver, chegar melhor. E aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Beleza, recortei, fiz o recorte, eu posso deixar aqui ó, um pouco mais profundo aqui, trazendo para baixo. Pronto. Feito isso, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou ocultar essas linhas, tá vendo aqui no 3D, ó, que tem essas linhas aqui de corte, né, de planta. Eu vou selecionar esses níveis, ó, pode selecionar um, clica com o botão direito, ocultar na vista categoria, tá? E aí a gente vai ocultar todas essas linhas. Outra coisa, eu vou ocultar agora a caixa de corte, então seleciona, clica com o botão direito, ocultar na vista elementos. E aí pronto, agora o nosso elemento aqui vai estar bem limpo aqui, tá? Você pode também selecionar o DWG aqui no caso, mas não vai aparecer porque a gente vai renderizar essa imagem. Pronto, uma vez que a gente fez essa organização, essa limpeza, né? Deixou a perspectiva pronta aqui, a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter aqui, galera, que pegar essa perspectiva da imagem e deixar o mesmo ângulo aqui do nosso 3D, da nossa perspectiva do Revit, deixar ali mais ou menos, eu sei que é um pouco difícil deixar 100%, mas deixar mais ou menos no ângulo aqui da perspectiva da nossa foto, tá? Então, dependendo do ângulo que você tirar, vai ser uma perspectiva diferente, tá? Por isso que é importante lá na faculdade, quando o professor explica sobre perspectiva, às vezes a gente acha um pouco chato, né? Mas é muito importante, principalmente nessa hora, a gente tem que ter essa noção
de perspectiva, mas eu vou te dar alguns truques aqui para você fazer isso, tá bom? Mas antes da gente configurar essa perspectiva, o que eu gosto de fazer? Tá vendo aqui na imagem final que os materiais tá como se fosse uma madeira ali, né? Uma espécie de uma madeira balsa, porque geralmente as maquetes físicas são feitas nesse material, então fica mais próximo da realidade. Então, o que você pode fazer? Você pode aplicar material de madeira em toda a sua maquete, tá? Basicamente, para você fazer isso é bem simples, ó. Vou mostrar aqui alguns elementos, tá? Para você fazer. Por exemplo, as paredes. Você seleciona uma parede só, aperta a tecla de atalho SA, tá? De Select All, né? Ou seja, selecionar todos os elementos iguais. E aí você vem aqui, ó, editar tipo. Vem aqui em estrutura, editar a estrutura. E aonde está aqui o acabamento de tinta, você vai trocar um material de madeira aqui, tá? Ó, então vou digitar aqui madeira. Beleza, e aí eu selecionei esse daqui, ó, BLKS Wood Red Brick, né? Alguma coisa assim, vertical. Então é esse daqui, ó. Em aparência ele vai ficar mais ou menos assim. Fica bem legal essa madeira aqui, tá? Então fica mais próximo ali da madeira balsa. Você pode usar essa mesma madeira aqui. E aí você vai vir aqui, ó, seleciona aqui na imagem, tá bom? Ah, outra coisa, se não tiver aqui, galera, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na biblioteca aqui do Windows, ó, se tiver dessa forma, biblioteca do Windows não, do Revit. Se tiver dessa forma, clica aqui em expandir e aqui você vai ter, ó, madeira, tá? Vai ter todos os materiais de madeira e você pode achar ela aqui. E aí para você jogar lá para cima, basta você clicar nessa setinha aqui, ó, apontando para cima. Você vai jogar o material aqui, aí você seleciona ele e aí aplica, tá? E uma coisa que eu gosto de configurar é o tamanho da textura dessa imagem, porque geralmente ela vem pequena. Então eu vou abrir essa imagem clicando aqui uma vez nela, aqui em aparência, tá? E aí aqui, ó, onde tá o dimensionar, tá 0,25, eu vou deixar aqui 5, tá? Para ficar bem grande e dá pra gente ver os veios ali da madeira, tá? Igual aqui na nossa imagem, ó. Se a gente ver, dá pra ver bastante isso, tá? Então, vou colocar 5 aqui e aí você pode ir testando aí, né, o valor. Vou colocar 5, dar um concluído, aplicar e ok, tá? Assim que eu dar um aplicar e um ok, ó, perceba que tá o mesmo material. E aí uma dica que eu dou para você não ter que ficar procurando material toda hora, clique em cima do nome do material, aperta Ctrl A, tá? Ctrl A no seu teclado, Ctrl C para copiar, e aí você pode colar, ó, tanto aqui do lado do lado externo na parede quanto interno também. Então basta você selecionar tudo, Ctrl V, e aí você já colou tanto no lado externo quanto no lado interno das paredes. Vou dar um OK, aplicar e OK, e aí se a gente clicar aqui fora, pronto, o material já alterou. E aí você vai fazer isso com todos os elementos aí do seu projeto, tá? Por exemplo, essa outra parede, ó, vou apertar SA, ó, já selecionou um monte ali que é da mesma família. Vou vir em editar tipo, vem aqui em editar a estrutura, e aí vem aqui, ó, como você já copiou, aperta Ctrl A para selecionar todo o material, Ctrl V, e aqui embaixo também, ó, no lado interno da parede, né? Ctrl A, Ctrl V, OK, aplicar e OK. Pronto, clicando aqui fora, ele vai aplicar. Então você vai fazer isso para tudo, tá? Todos os elementos. E aqui no Revit eu gosto de deixar alguns elementos com uma cor branca. Por exemplo, esse piso. O que é verde, geralmente eu deixo verde também. Mas aí vai do seu gosto, né? Porque aí vai ficar mais ou menos assim, ó, sabe? Quando a gente faz maquete, a gente geralmente improvisa os materiais, né? A gente utiliza um papel para fazer o telhado inclinado ou utiliza uma cartolina. Então isso traz um realismo melhor, tá? Na minha opinião, mas aí você pode utilizar, se você quiser deixar tudo como madeira, pode ser também. Uma vez que você aplicou em tudo, eu vou voltar aqui no Revit aqui que eu já tenho configurado esse material, tá? E aqui ele tá no realista, mas eu vou deixar aqui nos cores consistentes para ficar mais leve e vou desativar a sombra aqui por enquanto para ficar mais leve da gente rotacionar. Então agora a gente vai aqui para a segunda etapa, que é colocar essa nossa perspectiva na mesma perspectiva da nossa foto. Como que a gente vai fazer isso, Bruno? A gente vai fazer o seguinte, ó, você vai vir em vista, tá? E aqui em vista você vai vir aqui em folha para criar uma nova folha aqui no Revit. E aí você pode colocar aqui até nenhum, tá? Que a gente não vai imprimir, você pode utilizar para imprimir, mas aqui no caso eu vou colocar nenhum. Você pode selecionar uma folha se você tem uma família de folha e quiser fazer uma prancha. Eu vou selecionar nenhum, vou clicar aqui em OK para criar uma nova folha, só que, né, sem nenhum tipo de margem, nada do tipo. E aí com essa folha criada, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha imagem que eu tirei, que é essa daqui, ó, tá? O background, que não tem minha mão aqui, é só onde eu quero colocar a minha maquete, e vou clicar, segurar e arrastar para dentro do meu Revit. Só que não é esse aqui, né? É essa versão aqui. Então vou pegar, segurar,
arrastar para dentro da minha folha, tá? E aí eu clico aqui e adiciono. Ó. Posso expandir, deixar ela maior aqui, dar um zoom também para ficar mais próximo. Pronto, aqui eu estou dentro da folha. Lembrando, não tem margem nem nada, mas você pode criar com margem se você quiser. E aí está aqui a minha imagem. Agora, como que eu adiciono na perspectiva esse meu 3D? A gente vai lá no 3D, uma vez que a gente já tem ele configurado aqui. Eu vou deixar aberto a folha. E vou abrir o meu 3D, que está aqui embaixo, ó, 3D, que é a vista geral que eu criei, que eu configurei. E vou clicar e arrastar e soltar dentro, em cima aqui da minha imagem. Ó. Clico aqui uma vez com o botão esquerdo. Beleza, ele já está aqui, ó, inserido em cima da minha imagem. E aí, galera, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele aqui, ó, e vou posicionar mais ou menos onde eu quero. Só que perceba que está distorcido, não está na mesma perspectiva. Então, como que a gente pode fazer isso? Colocar na mesma perspectiva aqui. Tá? A gente vai selecionar, ó, vou clicar 2 vezes em cima do meu 3D aqui, tá? Clico 2 vezes para ativar. E aí você consegue rotacionar, ó, segurando o Shift, o Scroll, você vai rotacionando até que ele fique mais ou menos enquadrado na mesma perspectiva. Aqui está bem pequeno, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, ou eu reduzo essa imagem, né? Deixa eu clicar aqui fora. Posso também reduzir a imagem, se tiver muito pequena a maquete. Eu posso reduzir a imagem ao invés de ter que diminuir a escala ou aumentar a escala do meu elemento, do meu modelo, tá? Então, vou deixar um pouco menorzinho aqui. Pronto. Deixei mais ou menos no tamanho que eu quero. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes em cima da maquete, ó, e aí com o Shift e o Scroll, eu consigo rotacionando em cima da minha imagem. Eu vou procurando o ângulo, ó, tá? Mais ou menos o ângulo ali que vai quitar mais ou menos a minha foto, tá? Então, eu posso e procurando esse ângulo até chegar no ângulo aqui, ó. Vou rotacionando para cima, puxando o mouse para cima, para baixo, até chegar no ângulo que fica mais próximo ali da posição da minha câmera, tá? Então, beleza. Feito isso, ó, mais ou menos aqui no ângulo, tá? Como se ele tivesse apoiado em cima da mesa. Basicamente, aqui a gente já colocou o ângulo. E aí, como que a gente vai fazer, Bruno? Se eu clicar aqui fora, já tem a minha perspectiva, só que ela não está renderizada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no 3D, tá? Vou abrir o 3D de novo. Vou deixar posicionado, dar um scroll aqui, ó. Não rodo mais, tá? Não rotaciona mais, uma vez que você fez isso daqui de posicionar o ângulo da sua maquete. Não aperta mais o scroll e o shift, porque senão você vai perder a sua vista, tá? Então, você pode colocar ela aqui, ó. Deixa aqui posicionada mais ou menos aqui na sua tela. E aí a gente vai renderizar essa imagem, porque essa perspectiva aqui, ó, tá na mesma perspectiva. Esse daqui, esse 3D é o mesmo 3D que a gente colocou aqui na foto. Então aqui no 3D a gente vai vir em vista para renderizar e eu vou vir aqui em renderizar, tá? Pronto, aqui na configuração do render, uma coisa que eu ia esquecendo aqui, ó. Tá vendo que tá sem sombra? É interessante, se a gente ver aqui na nossa imagem, a gente tem uma sombra no controle que tá pegando mais ou menos daqui para cá, ó, e tá fazendo uma sombra aqui. Então é interessante que a minha maquete ela também tem essa sombra na mesma direção. Então eu vou ativar aqui a sombra, tá? Clicando 2 vezes em cima. Ou eu posso ativar por aqui também, tá? Ou se eu quiser ativar na vista, na folha, é só eu clicar 2 vezes em cima e ativa aqui o ícone de sombra, tá? E aí a gente vai ter a sombra. Só que perceba que não tá com a mesma configuração, não tá no mesmo ângulo do meu controle aqui, dos elementos aqui que tá na minha mesa. Então, para deixar a mesma configuração, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no sol, ó, tá vendo? No sol, configuração do sol. E aqui eu vou mudando o ângulo de rotação do sol, ó, tá? O azimuth, lembrando, né? Vai até 360. Então, eu vou colocar aqui 200, vou dar um OK. Ó, ele já está vindo mais para cá, está mais próximo, só que ainda tem que configurar mais. Então, eu volto aqui, configuração do sol, e aqui vou colocar 260. Ó, tá vendo? Ele já está mais ou menos na mesma posição do controle aqui. Só que ainda está muito para frente, né? A nossa sombra aqui no controle não está tão extensa. Então, você pode mexer aqui, ó, vindo aqui no sol, configuração do sol, você pode mexer na altitude. Eu vou colocar aqui 60 graus aqui na altitude, que é a altura do sol, tá? Ou seja, eu deixar o sol um pouco mais alto. E agora sim está mais próximo da sombra aqui do nosso controle. Como se tivesse uma luz aqui no canto, né? E essa luz está fazendo a sombra aqui na minha maquete, tá? Isso daqui vai ajudar bastante trazer um pouco mais de realismo, né? Não fica 100% realista, mas é uma brincadeira aqui, então dá para ficar bem legal configurando isso. Pronto, configurado, galera. Agora a gente pode vir agora sim no 3D
E aí a gente vai fazer um render desse nosso projeto com a sombra ativada, tudo certinho. Então eu vou vir em vista, vou vir aqui, ó, renderizar, posso renderizar dentro do próprio Revit, tá? Vou colocar a qualidade alta, mas você pode colocar melhor aqui, porque vai ficar uma qualidade ainda maior, tá? Da sua maquete, mas eu vou deixar alta, já vai atender. Vou deixar aqui a resolução em tela mesmo, que é uma resolução um pouco menor. E outra coisa que você tem que configurar, deixar aqui, ó, no plano de fundo, o estilo, deixa como transparente, porque a gente não quer nenhum recorte, a gente não quer um fundo aqui, né? A gente quer só a maquete recortada. Então troca para transparente, e aí feito isso é só clicar em renderizar, e aí a gente vai começar, nosso projeto vai começar a renderizar aqui, tá bom? Então eu vou deixar esse projeto renderizar, e assim que renderizar, eu vou voltar aqui e mostrar para você qual que é o próximo passo. Pronto, acabou de renderizar aqui, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, em imagem, vai exportar essa imagem, tá? A gente vai salvar ela, perceba que ela tá sem fundo aqui já recortada, então isso vai ajudar bastante. A gente vai vir em exportar, e aí a gente vai salvar essa imagem. Eu vou colocar aqui, ó, render perspectiva, tá? Beleza, perspectiva renderizada, exportei, posso fechar agora, porque eu já exportei, e aí ele vai voltar para essa vista aqui, tá? Normal, porque a gente já exportou a imagem. Então, voltando na pasta, agora a gente tem uma imagem sem fundo na perspectiva ali, né, no mesmo ângulo da nossa foto que a gente posicionou. Aí o que a gente vai fazer? Você pode, se você não tiver Photoshop, nenhum programa de edição, você já pode vir aqui, ó, no seu Revit, na sua folha. E aí eu vou clicar aqui fora 2 vezes, tá? Para desativar a vista aqui. Vou selecionar a vista da minha perspectiva, vou apertar Delete e vou deletar ela aqui. Porque agora a gente vai inserir a imagem renderizada. Então eu vou vir aqui, ó, na pastinha e posso arrastar para dentro da minha imagem, ó, e posicionar ela aqui. E como ela já está na perspectiva, que a gente já renderizou na perspectiva, basta eu diminuir ela e colocar aqui, ó, tá? Na nossa imagem. Vou deixar ela menorzinha para não ficar ali em cima do teclado, beleza? E pronto, a gente tem aqui sim uma montagem aqui, beleza? Não tá, né, lógico, não tá realista, dá para ver que é uma montagem, mas se for uma brincadeira aí que você está querendo fazer aqui, já atende. Agora, se você quiser deixar ela mais realista, né? Ou seja, mais próximo aí da realidade, a gente tem que adicionar ela num programa de edição para a gente conseguir fazer igual essa daqui que eu fiz, ó, colocar uma sombra de contato, né? Ou seja, quando um elemento ele encosta aqui na mesa, ele tem que ter uma sombra. Aqui no Revit a gente percebe que não tem sombra, né? Então ele fica meio que chapado ali. E também para a gente adicionar um braço ali, né, com efeito de movimento. Então vamos aqui ver como que a gente faz isso no Photoshop. Eu vou vir no Photoshop, ó. Então vou vir aqui, ó, arquivo, vou vir aqui abrir e vou abrir a imagem de background, tá? Então vou abrir essa imagem primeiro, clico aqui em abrir, dou um OK, pronto. Então a nossa imagem aqui do fundo está aberta. Eu vou vir aqui na pastinha e vou arrastar a imagem do render da perspectiva para dentro do meu Photoshop, solto aqui em cima e aí eu posso diminuir ela para deixar no tamanho que eu quero, deixar ela um pouco menor aqui, mais ou menos nesse tamanho, tá? Pronto, coloquei aqui, ó, e no Photoshop é legal que a gente consegue corrigir alguma coisa, o ângulo, se não tiver muito bom, a gente consegue aqui, ó, dar um Ctrl T, tá? Aperta Ctrl T, clica com o botão direito e a gente tem a opção aqui, algumas opções, como por exemplo, deformar, distorcer e etc. Então eu vou vir aqui em deformar e aí eu consigo, ó, trazer, por exemplo, essa parte aqui tá muito alta, eu consigo trazer ela, tá? Ó, aqui mais para baixo, ou seja, eu consigo ir acertando um pouco mais o ângulo se ele tiver errado, tá? Ó, consigo puxar, trazer mais para frente, deformando um pouquinho. Não deforma muito, porque senão pode perder aí a perspectiva, tá? Pronto, feito isso, cliquei aqui, já está aqui ó, a nossa maquete, tá? Inclusive eu posso até aumentar ela um pouquinho mais, deixar ela quase encostando aqui, ó, passando aqui. E vou deixar ela quase que estivesse encostando ali no nosso teclado. Pronto, feito isso, trazer ela um pouquinho mais para o lado. Feito isso, agora o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar uma sombra aqui de contato, tá? Nessa imagem, nessa perspectiva. Então, para adicionar sombra, ó, vou clicar 2 vezes em cima daqui na camada da imagem. Eu vou colocar aqui sombra projetada. Perceba que ele já adicionou uma sombra aqui, ó. E aí eu posso configurar a expansão, o ângulo dela, ó. Tá vendo? Quando eu mudo o ângulo aqui, eu vou colocando para baixo, então eu tenho que deixar a sombra mais ou menos no mesmo ângulo dos outros elementos que está na minha cena, como por exemplo esse controle. Por isso que eu deixei o controle aqui, tá, do videogame, eu já deixei de propósito para ver qual que é o ângulo da sombra aqui, tá bom? Então é importante que você faça isso. Distância, ó, você pode reduzir,
né? Pode reduzir a opacidade, ó. Se você deixar a opacidade muito forte, ela vai ficar assim, ó, muito forte, né? Muito marcada. Então você pode diminuir um pouco a opacidade, coloca mais ou menos no mesmo ângulo, né? Vindo ali da esquerda para a direita. Expansão também você consegue controlar. E o tamanho dessa sombra também, ó, tá? Então a gente vai deixar mais ou menos dessa forma. Eu vou colocar o ângulo um pouco mais para cá, ó, para cima. Tá bom? E aí, beleza. Basicamente é isso. Posso aumentar aqui a opacidade, né? Enfim. E aí a gente fez aqui tirar um pouquinho. Pronto. Vou dar um OK. Perceba que agora a gente já tem, né? Ó, se eu colocar aqui o efeito de sombra, ó, se eu tirar, estava bem chapado. E aí com o efeito de sombra ele fica assim. Só que na nossa árvore tá com uma sombra ali no fundo, ó. Então ele criou uma sombra. O que você pode fazer? Seleciona a sua perspectiva aqui, ó, essa perspectiva, tá, do 3D. Aperta Ctrl J para você duplicar. E aqui na de cima você vai desativar o efeito de sombra, tá? E vai selecionar a imagem de baixo, a camada de baixo. Vai pegar a borracha aqui, ó, e vai apagar. Vou rasterizar, clica com o botão direito. Na de cima aqui, na verdade, né? Aqui, ó, na de baixo. Vou clicar com o botão direito, rasterizar camada. E aí eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, para poder aumentar o tamanho do pincel, tá vendo? Vou aumentar um pouquinho. E aí basta eu deletando, ó. Deleto essa camada de baixo. Como eu dupliquei a de cima, ele vai ficar ainda aqui por cima, ó. E eu posso tirar um pouco dessa sombra aqui, tá? Vai ficar um pouco melhor. Pronto. E aí a gente tem a nossa sombra. Se você quiser deixar ainda mais próximo da realidade, você pode adicionar uma camada de sombra de contato aqui embaixo, ó. Quer ver, ó? Vou fazer aqui, ó. Vou selecionar a última camada de cima. Vou clicar no maisinho aqui para poder adicionar uma camada em cima. Vou pegar aqui o pincel aqui no Photoshop e vou deixar ele um pouco aqui, 22 tamanho. Vou colocar aqui um preto. E vou colocar Na verdade, ele tem que ficar aqui embaixo a camada. Eu vou selecionar e arrastar para logo depois aqui do background, tá? E aí nessa camada, eu vou criar uma camada bem fininha aqui, ó, de preto, que vai simular ali o contato, tá? Ó, então crio ali uma camada, né? Pronto. E aí eu posso, inclusive, reduzir um pouco, ó, a opacidade para ele não ficar tão forte. E a gente cria meio que uma sombra de contato ali com a mesa, tá bom? Outra coisa para deixar ainda melhor, ó, eu vou selecionar a minha perspectiva, seguro o Ctrl, tá? O Ctrl do meu teclado, clico em cima da perspectiva aqui, ó, cliquei. E aí eu vou adicionar uma outra camada aqui em cima, ó, clica aqui em adicionar. Vou pegar o pincel e vou deixar um pouco maior, clica com o botão direito aqui, tá? E deixa o pincel um pouco maior, deixar aqui, deixa eu ver, 80, deixar aqui 90, tá? E aí eu vou adicionar um pouco de preto aqui, uma sombra, ó, tá? Eu posso adicionar uma sombra, porque nesse caso, como tem uma sombra aqui embaixo, né, para o nosso elemento não ficar, nossa perspectiva não ficar muito chapada. E aí eu posso tirar um pouco da opacidade também, e ele vai ficar com essa sombra aqui nas laterais. Dá mais uma profundidade para o nosso 3D, tá bom? Então, feito isso, ó, a gente já tem aqui uma boa diferença, né? Se eu desativar todos os efeitos aqui, ó, vou desativar a sombra, vou desativar tudo. Ó, perceba como fica chapado, né? E agora com os efeitos aqui adicionados, fica bem melhor aí o nosso 3D, tá bom? Agora, galera, o que a gente pode fazer? Eu vou adicionar agora a mão aqui, como se eu estivesse pegando, né? Lembra do nosso efeito aqui, ó? Tem uma mão aqui. Então, eu vou pegar a foto que eu tirei aqui da minha mão, vou arrastar para dentro do Photoshop, tá? Clico aqui, seguro, arrasto e solto. E aí eu posso deixar o tamanho da minha mão mais ou menos aqui. Depois eu posso aumentar também. Vou dar um Enter. E aí a gente tem que recortar somente o meu braço aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar a imagem. Venho aqui, ferramenta de selecionar assunto, tá? Para a gente selecionar o assunto. Provavelmente ele vai selecionar a minha mão, tá vendo? Já selecionou. E aí eu vou pegar essa ferramenta de seleção e vou tirar o que eu não quero. Eu seguro o Alt e clico com o botão esquerdo para tirar tudo que eu não quero que seleciona. E vou selecionar, eu posso corrigir. Ó. O Shift adiciona a seleção, tá? Segurando o Shift. O Alt ele vai remover a seleção, tá? Ó, aqui eu quero remover esse pedaço, eu posso dar um zoom, ó. E eu vou remover aqui esse pedacinho. Beleza, eu vou adicionar aqui. E aí eu vou segurando, ó. O Alt remove e o Shift adiciona, tá bom? Bom, pronto, feito isso, eu já tenho o meu braço e minha mão selecionado aqui. Então, eu vou apertar Ctrl J para duplicar essa minha seleção. Embaixo eu posso desativar aqui, ó, o olhinho
e aí vai ficar só a minha mão. Olha que legal. E aí eu posso posicionar a minha mão como se eu estivesse pegando em alguma coisa ali da minha maquete, ó. Tá? Por exemplo aqui, ó, como se eu estivesse colando aquela parte. Então eu vou aproximar aqui o zoom, tá? E aí o que eu posso fazer aqui, ó, nessa parte da maquete, eu posso colocar ela aqui por cima do meu dedo. Como que eu vou fazer isso? Ó, vou selecionar minha mão aqui, venho aqui na opacidade, vou tirar um pouco da opacidade para eu conseguir enxergar. Vou pegar aqui uma seleção, ó, ferramenta de seleção, essa daqui de baixo. Só segurar, tá? Clica com o botão esquerdo, segura, vem e seleciona essa outra aqui. E aí eu vou selecionar um pedaço dessa minha imagem aqui, ó, tá? Só um pedacinho, porque aqui a gente quer que essa parte da madeira fica por cima do meu dedo. Só esse pedacinho aqui, tá? Só um detalhe, você vai ver que vai fazer sentido. E agora aqui em cima da minha imagem, da perspectiva, ó, eu vou clicar em cima da minha perspectiva, aqui em selecionar, clico em cima da minha perspectiva e vou apertar Ctrl J, tá? Apertei Ctrl J, vou jogar ela lá para cima da minha mão, pronto. Agora eu vou pegar aqui a minha mão e vou selecionar ela e vou trazer a opacidade no máximo de novo, tá bom? Então olha o que a gente fez, a gente colocou um pedaço da madeira por cima daquele outro dedo, só que ficou por cima desse outro também. Então eu posso pegar aqui a borracha, tá? Clico com o botão direito, ó, vou deixar menorzinha aqui, e aí eu apago, só que eu tenho que selecionar essa camada aqui, né, que é essa de cima que eu dupliquei, e aí eu vou deletar aqui, ó, vou deixar dessa forma, tá bom? É bem sutil mesmo, mas tá vendo que dá pra ver que a madeira ficou por cima do meu dedo ali, então dá um realismo maior, tá bom? E aí o que eu gosto de fazer é adicionar um efeito de movimento no meu braço, tá? Como se eu estivesse indo pegar, então dá um efeito bem legal. Então eu seleciono a minha mão, venho aqui em filtro, desfoque de movimento, e aí deixa aqui mais ou menos 40, tá? Vai ficar um efeito já bacana aí, ó. Dou um OK, pronto, já tem esse efeito de movimento, como se eu estivesse indo pegar alguma coisa na maquete, tá bom? Basicamente a gente tem a nossa fotomontagem finalizada, inclusive você pode selecionar a imagem, ó, né? Você pode selecionar a imagem da maquete, ó, vem aqui em imagem, ajuste, coloca aqui um pouco mais de brilho, né? Dependendo da sua foto, vai precisar colocar um pouco mais de brilho, um pouco mais de contraste, tá? Ou se tiver muito saturado o seu render, você vem aqui em imagem, ajuste, vibratilidade, né? Tira um pouco aqui, ó, um pouco daquela saturação, tira um pouco da saturação, dá um OK. Pronto, e aí você vai ajustando o filtro até que fique 100%, tá? E aí no final a gente tem um resultado como esse que fica bem bacana, né? Lógico, você pode ajustar mais o ângulo aqui de inclinação. Eu fiz aqui no tutorial, então, lógico, né? Não fica 100% preciso, mas você pode ir ajustando, criando um ângulo aqui que fique mais real possível aí, tá bom? E uma dica aqui final, para você ficar até o final, para ficar ainda mais realista, tá? É porque eu não tive tempo de fazer isso. Se você tiver uma caixa de sapato ou alguma caixa, alguma coisa quadrada, um paralelepípedo, você pode pegar ele e colocar em cima da sua mesa. É uma dica muito legal aí. Pega uma caixa de sapato ou qualquer coisa, tá? Um bloco, alguma coisa, coloca em cima da mesa. Porque quando você tirar a foto, você vai ter aquele ângulo. E aí você consegue pegar a sua perspectiva e trabalhar no mesmo ângulo daquele paralelepípedo, né? Já que a nossa maquete geralmente é nesse formato, tá bom? Então é isso, espero que você tenha curtido aí essa aula, né? Esse tutorial. Me conta aqui o que você achou, se você conseguiu fazer. E me marca lá no meu Instagram, tá? Tira uma foto aí do seu efeito, me marca no Instagram. Eu vou curtir bastante ver. Vou deixar aqui o meu Instagram aqui passando aqui embaixo, tá? Pra você pegar e aí você me marca e me manda lá, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Te encontro no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço a todos e até o próximo. Valeu!